agronegócio brasileiro é um dos mais produtivos do mundo e também caminha a passos largos no desenvolvimento de novas tecnologias, novos tipos de manejo para aumentar a produtividade, também com qualidade e sustentabilidade. E quando a gente olha para a cana-de-açúcar, o Brasil, um dos grandes players mundiais, a gente não pode deixar de falar de AgriShow, já que a gente está aqui, então, a nossa equipe na AgriShow 2024 em Ribeirão Preto, e estamos aqui no stand da Solinftec, e a gente vai falar sobre um pacote de soluções justamente voltado para a cana-de-açúcar, para a gente sair um pouco daquela agricultura da estatística e ir para a agricultura de extrema precisão. Mas vamos falar com quem entende. Estou aqui com o Bruno Mourão, que é gerente executivo de cana-de-açúcar da Solinftec. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, seja bem-vinda também. Bruno, me diga uma coisa, quando tem uma colheita de cana, a gente olha ali uma plantação de cana, é aquela infinidade de plantas, a gente vê tudo aquilo verdinho, lindo e maravilhoso. Como é que o produtor faz ali a estimativa de produtividade dele? Porque na soja ou no milho a gente tem ali uma estimativa de sacas por hectare, o produtor faz ali a contagem de vagens, ele tem ali uma certa noção. No caso da cana seria por peso, como que funciona isso? As usinas atualmente, ela usa um método tradicional, né, por estimativa, né, então ela sabe, por meios de outros manejos, como que é aquela produtividade daquela área que ela colheu. E dali ela vai fazer cálculos estatísticos para falar, olha, então na minha próxima colheita eu vou ter uma perca de tantas toneladas, né? Então, esse é o meio tradicional, vamos dizer assim, é o jeito que eles costumam fazer e fazem desde que cana é cana, né? Desde que usina é usina. Qual é a acurácia desse tipo de método, Bruno? Porque assim, a gente sabe que estatística é uma ferramenta usada em muitas áreas e às vezes é a única forma de tentar se medir ou se ter ideia de alguma coisa ou de alguma quantidade. Mas no caso da agricultura, seja ela cana-de-açúcar ou seja grãos, mas especificamente agora que a gente está falando de cana, como que a gente consegue ter uma noção mais correta disso? A estatística ela é uma ferramenta ainda que dá essa acurácia? Na verdade aí você tem um desvio padrão muito grande, né? Porque, ok, você pode estimar e estimar bem, falar realmente aquilo se refletiu dentro daquele ano, porque você tem N variáveis no caminho, né? Você tem o clima, você tem o manejo que você faz em cima daquele canavial, então tudo isso reflete em produtividade. Então, você pode estimar, só que o delta para isso é muito grande, né? Então, daí que a gente acabou surgindo as nossas tecnologias, que eu efetivamente busco e mostro o que é o real que está acontecendo naquela área, né? Então, ano a ano, você vai conseguir medir e qualificar aquela propriedade, aquela produção de cana naquele determinado local. E Bruno, aqui a gente pode conferir um pouquinho do que é o pacote de soluções Cana Mais, né? Que é um combo ali que contempla em várias frentes, né? Desde a questão do amassamento ali das plantas, até a questão o caminho que as máquinas percorrem durante a colheita. Explica um pouquinho para a gente o que consiste esse programa Cana Mais, por favor. Maravilha. O programa Cana Mais, ele é um conjunto de soluções agronômicas focado em maximizar a produtividade. Então, nós sabemos que em cana-de-açúcar você tem um grande vilão que é o pisoteio, né? Que corresponde, em estudos já publicados, em 33% de perca de produtividade. Então, o que a Solinftec olhou e falou? Como a gente tem nós temos uma grande rede de clientes, a gente olhou e falou, faz sentido eu desenvolver isso, buscar diminuir essa perca de produtividade, ou essa perca diminuir o pisoteio desses campos, dessas lavouras. Então a Solinftec desenvolveu uma ferramenta, é um GPS, mas que com uma barra de luz, mostrando para o operador, olha, eu estou pisando neste exato momento na sua lavoura, corrija a sua operação, melhore a sua operação, você está pisando para a direita, para a esquerda. Com isso, a gente consegue, com essa simples ferramenta, eu consigo diminuir o índice de pisoteio dentro desse canavial. Além disso, eu também posso conectar clima
com máquinas. A gente vê que amplamente as usinas têm redes de estações, às vezes até muito grandes, mas elas não se conversam. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos algo diferente. É trazer essas estações meteorológicas, comunicando diretamente com a sua máquina, e ali você vai parametrizar faixas de trabalho. Estou dentro de uma faixa de trabalho, por exemplo, uma pulverização, então eu continuo a minha operação. Não, eu estou com uma rajada de vento, eu tenho que parar, vai ter a famosa deriva, e aí a gente consegue falar para o operador, pare de aplicar. Com isso, você joga insumo no lugar que você realmente precisa, sem que ele, né, vá para outro local. Então, essa é mais uma das soluções. Com isso, a gente tem também o monitor de produtividade, que ele vai fazer a grande certificação se eu não estou pisando, se eu estou jogando aquele insumo naquela determinada região, com aquela determinada condição exata, qual é o impacto disso em produção? Isso a gente sabe que a gente tem. Então, o monitor de produtividade vem para ajudar a você medir o real TCH da sua fazenda. Tá? E também nós temos uma outra solução que aí é voltada para a pulverização, tudo se conecta. Então, eu tenho o clima conectado com máquina. Agora eu vou fazer o quê? A otimização de insumos. Porque se eu posso dar um tiro de 1.000 metros e na hora que eu estou fazendo a manobra, eu percebo que eu não vou conseguir dar mais um tiro de 1.000 metros, a própria inteligência artificial vai avisar o operador daquele pulverizador para falar, olha, desligue 2 sessões, 3 sessões, que agora eu consigo fazer os 1.000 metros. E depois você vai sair para fazer o seu reabastecimento. Então, todas essas soluções focadas extremamente em aumento de produtividade. E também está ligado a uma questão de sustentabilidade, porque se você consegue ter um controle ali da pulverização, por exemplo, como a gente citou o exemplo da deriva, você evita danos ambientais naquele ambiente, naquele meio em que a plantação está inserida. Exatamente. Então, além de eu falar, olha, trabalhe da forma correta, que o produto me determina, eu também estou olhando quais as outras lavouras que eu tenho em volta daquela aplicação. Porque a gente sabe que não necessariamente você vai ter só um tipo de lavoura, né? A gente tem outras lavouras em volta. Então, nós estamos fazendo isso, certificando que ele vai trabalhar na condição determinada pelo fabricante do produto e esse operador vai conseguir entender e falar, que bom, estou fazendo o que tem que ser feito aqui nesse canavial. E na prática, Bruno, a gente está falando aí de inteligência artificial, que é um termo que muita gente, inclusive, não sabe muito bem lidar hoje em dia, a gente não sabe muito bem as aplicações, mas nesse caso, como a gente está falando da aplicação da inteligência artificial para fazer toda essa leitura de um canavial, como que ela é instalada fisicamente ali no maquinário, como que funciona isso na prática? Na verdade, todas essas soluções, a grande premissa é eu instalar um computador de bordo dentro do determinado veículo, aí eu vou ler todos os sinais que essa máquina permite e mais nada. Aí a mágica acontece, a própria inteligência artificial consegue entender e interpretar aonde eu estou trabalhando e que forma que estou trabalhando. E aí as coisas começam a acontecer. Por exemplo, estou trabalhando na condição, porque essa inteligência artificial está conectada com a estação meteorológica. Estou trabalhando na condição de vento que ela está medindo correta? Ele vai deixar você trabalhar. Não estou, ele vai começar a te avisar para, olha, alguma coisa está acontecendo nesse momento. Para e dá uma checagem. Então é algo muito simples. Eu preciso de apenas uma caixinha preta e a própria inteligência artificial vai entender os parâmetros de trabalho ali. Mas para que daí também todas essas soluções sejam eficazes, a pessoa que está por trás ali na direção da máquina, ela tem que acatar essas, vamos dizer assim, essas ordens ou essas sugestões que a inteligência artificial está apontando ali, né? Perfeito. Então eu mostro para quem está dentro da cabine trabalhando, falando, olha, você está fora de uma condição. E também nós enviamos essa informação para a nossa plataforma que está na nuvem, onde alguns clientes têm COAs estruturados, CIAs estruturados, que está vendo o que a pessoa está fazendo no campo. Então essa informação também sobe para lá, para falar para o gestor, olha, gestor, tem alguma coisa acontecendo ali naquele determinado momento e talvez a pessoa não se atentou.
toma uma decisão, conversa com ele, chama ele no rádio, manda uma mensagem pela própria plataforma. Então a gente consegue fazer que essa informação ela flua e chegue em alguém que tome decisão. É isso então, é inteligência artificial tomando o lugar da estatística na hora então de contabilizar a produtividade na cana-de-açúcar, que é uma cultura tão importante para o agronegócio brasileiro. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.